Muito bem, agora nós vamos conversar com o prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para falar, evidentemente, como estão os trabalhos aí no município na tentativa de reconstrução, né, das regiões afetadas pela enchente. Muito bom dia ao senhor, prefeito. Gostaria que o senhor falasse, falamos inclusive agora, né, na própria manchete aí, que é um dos municípios mais atingidos aí dentro da média histórica de chuvas. Então vamos conversar com o prefeito Ari José Vanazzi. Muito bom dia ao senhor, prefeito. Bom dia a todos vocês, é um prazer e um orgulho estar falando com vocês e agradecer também a possibilidade de levar para vocês aí, para a nossa comunidade aqui, a situação do município e as medidas que nós estamos tomando mais recentemente. Nós estamos aqui, continuamos com 180 mil pessoas atingidas pela enchente, mais de 100 mil pessoas estão fora de casa, não é? E temos 13 mil em abrigos, com 102 abrigos organizados, enfim, mantidos pela Prefeitura Municipal. E, evidentemente, que o rio vem baixando lentamente, né? Hoje deve estar com 5 metros e 20, mas ainda falta muito para poder as pessoas voltarem para casa, porque como a nossa cidade era uma cidade cercada por diques, né? Agora a gente precisa tirar a água dessas bacias. Ontem nós instalamos algumas bombas, né, nessas bacias que conseguimos aqui na nossa cidade, nossa região. Hoje mais algumas bombas e amanhã, até terça-feira, devemos ter todas as máquinas funcionando para poder tirar a água e começar as famílias voltarem, regressarem lentamente para casa, porque isso vai depender, né, de muito trabalho e muito esforço conjunto, coletivo, para poder limpar, né, as moradias das pessoas. Hoje nós estamos 34 mil residências que estão embaixo da água, né? E praticamente se perdeu absolutamente tudo nessas residências. Não sobrou nada, né? Porque há tanto tempo as coisas embaixo da água, isso estraga. Portanto, vai ser uma tarefa árdua, né? Muito difícil, mas que há um empenho significativo do governo do estado, do governo federal, da prefeitura municipal, da sociedade civil organizada, principalmente aqui do número de empresas que estão colaborando, dos voluntários como um todo. Então, acho que isso nos dá coragem, determinação para tentar começar a recuperar o estrago, né, que essa situação nos trouxe com essa grande enchente que nós tivemos. Na nossa cidade, a enchente, a maior tragédia que ela viveu na sua história, que faz 200 anos de existência em São Leopoldo, agora 25 de julho. Prefeito, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação aqui com a gente novamente. A gente vem falando ao longo dessa edição, né, do quanto a burocracia, talvez, para que esses municípios atingidos recebam os recursos, né, que o governo federal tem oferecido, que deve oferecer para que vocês consigam se reconstruir. Eu queria ouvir a sua análise, né, a tua opinião a respeito disso, como você tem visto as ações do governo federal, também estadual, esse entrosamento, né, entre os dois, e o senhor que participou da última reunião com o presidente Lula, né, até queria que o senhor contasse um pouco como que foi, né, a tratativa, as propostas oferecidas, como tem sido esse alinhamento nesse sentido, né, para que vocês consigam de fato receber esses recursos, para que seja possível em algum momento reconstruir as cidades. Soraya, deixa eu te falar, eu acho assim, né, do ponto de vista da presença do governo federal aqui no Rio Grande do Sul é inédita, porque em 30 dias o presidente Lula teve 3 vezes aqui no estado, né, sempre trazendo um pouco de conforto também para todos os municípios e para a população, né, e essa relação que se estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul é inédita, né, porque nós tivemos tragédias também em períodos anteriores aqui, menores, é verdade, né? Mas sofremos muito e agora se estabeleceu uma relação muito importante entre o governo federal, que instalou aqui no Rio Grande do Sul, com o ministro Pimenta, um gabinete especial para isso, né? Com o ministro Góes. Ontem tivemos uma reunião dos ministros, os governadores, os prefeitos. Esta relação é uma relação muito, muito importante para que a gente busque, né, recuperar não só esse momento trágico que nós estamos vivendo, mas busque também recuperar as cidades num tempo, né, que nós vamos levar, que do ponto de vista econômico, né, as cidades foram destruídas também economicamente, não é?
Então, eu acho que a relação, ela está, eu acho muito importante, uma relação inovadora aqui no Rio Grande do Sul, nessa tragédia, não é? Bom, agora os elementos que foram colocados de programas, de ações, o governo, por exemplo, apontou que dará uma parcela a mais de FPM. Eu sou presidente da Associação Brasileira dos Municípios, da ABM, a nível nacional. Isso é uma luta dos municípios para ampliar a sua receita. Essa parcela a mais, ela vai ajudar em muito, né, num período agora, nos próximos meses, as cidades atingidas, não é? Mas do ponto de vista econômico, as cidades perderam muito. Isso tem que ter programas de recuperação do comércio, com financiamento, com juros subsidiados, né? Tem que ter programas, né, para que haja uma relação, vamos dizer assim, com o empresariado, que também, né, perderam muito porque ficaram sem estradas para poder transportar o produto, ficaram sem energia elétrica, sem abastecimento de água, quer dizer, então houve uma guerra aqui, né, com essa tragédia, é uma guerra que nós estamos vivendo, quer dizer, nós ainda não recuperamos as travessias aqui de São Leopoldo com ligação a Porto Alegre, o restante do estado, que é a BR-116, né, que está passando muito precariamente, só caminhões. Então, nós estamos vivendo uma relação diferente. A burocracia foi o grande debate ontem, né, que se fez com o governo do estado e o governo federal, por isso que nós estamos defendendo, né, os recursos que o governo está anunciando, que venha diretamente para o CPF da pessoa para recuperar a casa, comprar alguns equipamentos que precisa, né, que se faça uma ampliação dos recursos para ajudar a reformar as casas, né, um valor um pouco maior, para que as pessoas possam retornar para o seu espaço, recuperar a sua relação, criar frentes de trabalho, né, para poder limpar as cidades. Por exemplo, Porto Alegre vai gastar 100 milhões só para limpar a cidade, Canoas, 70 milhões. Eu vou gastar 60 milhões só para limpar a cidade, não é para fazer nenhum investimento, não é? Então, é uma situação muito, muito diferente, né, que nós vivemos ao longo das nossas vidas, de gestão pública, inclusive. Mas essa relação já é um passo importante, essas liberações, indicações feitas, é importante, as mesmas questões do governo do estado também, que está participando intensamente com o seu governo. Eu acredito que essa sinergia que a gente está construindo vai possibilitar um pouco de esperança, né, e um olhar diferente, investimentos, né, de uma forma diferente para a gente poder avançar nas nossas cidades. Prefeito Ari José Vanazzi, agora a pergunta do nosso comentarista Cássio Miranda. Você, Cássio. Prefeito, bom dia. O senhor falava há pouco, a partir da pergunta da Soraya, sobre a questão da burocracia e sobre a questão dos projetos, dos planos que o governo federal e o governo estadual têm em relação aos municípios gaúchos. E o senhor tocou num ponto que eu considero essencial. Quando nós afastarmos todos esses efeitos diretos da tragédia, nós teremos os efeitos indiretos, que são recuperação da economia e a recuperação da vida das pessoas como elas conheciam antes da tragédia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as vocações econômicas de São Leopoldo e se ontem o anúncio feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin sobre o incentivo à indústria gaúcha, isso contribuiria com São Leopoldo ou é pouco? Há necessidade de outras medidas além dessas? Olha, primeiro é importante, assim, a tua pergunta ela é bastante ampla e vou tentar falar um pouco sobre as questões que você está abordando. Primeiro, o seguinte, o governo federal, imediatamente nós já recebemos aqui um valor emergencial, né, vamos dizer assim, para comprar remédio, essas questões para os abrigos. Agora teve um anúncio e deve ter a liberação até o final do mês dessa questão do FPM. Eu acho que isso vai ajudar e muito, né? E o governo também está aguardando os nossos planos das reformulações mais estruturais que estamos montando na Defesa Civil e que isso, né, pelas medidas provisórias e porque, como foram propostas, tem um repasse imediato, né, com mais facilidade para a Prefeitura. Eu acredito que até o final de maio, metade de junho, nós devemos ter alguns recursos já aportados para as cidades para tentar avançar na limpeza, manutenção, de uma certa... Por exemplo, eu aqui tenho 18 escolas que eu perdi tudo nas escolas, né? Porque tem 9 mil alunos, 9 postos de saúde que foram destruídos, fora as entidades sociais que me ajudavam a cuidar da educação,
educação infantil, né? Na infraestrutura urbana, enfim. Então, esse aspecto está sendo bem encaminhado. E o recurso vem vindo, e eu acho que houve uma desburocratização a partir das medidas anunciadas pelo governo. A segunda questão é sobre o tema econômico do Rio Grande do Sul. Então, a minha cidade é uma cidade metalmecânica, né, que tem aqui as grandes empresas, Steel, Taurus, aliás, né, a IRGA, que produz bombas aqui, enfim, são várias empresas que são de importe internacional. A minha economia é metalmecânico, tecnologia que não foi atingida por essas enchentes, né, mas muita tecnologia. Aqui nós temos a SAP e tantas outras empresas internacionais. E temos uma área de muitos serviços, né? Bastante serviços. Então, é uma economia diversificada que me possibilita, né, com algumas áreas, tratar, e umas tiveram prejuízo, outras menos prejuízo, né? Mas vai haver uma queda econômica da cidade aqui muito grande. Do ponto de vista, né, do Estado, eu disse ontem para o governador Eduardo Leite, falei para o ministro Pimenta, de que o Estado do Rio Grande do Sul está arrasado, né? Porque teve o episódio de junho do ano passado, que foi uma tragédia no interior do estado, que mexeu com cidades inteiras, né? Nós temos 400 municípios, de uma forma ou de outra, atingidas por esses últimos 3 episódios climáticos, né, que é muito grave. Esse foi o maior, é verdade, porque mexeu numa região que tem 1/3 da população gaúcha, né? Muito forte, né? O estado vai precisar, junto do governo federal, fazer uma repactuação. O governo federal já permitiu que não se pagasse a dívida do Estado por 3 anos, que isso é uma ajuda importante, precisa ressaltar, mas precisa uma repactuação puxada pelo governo do Estado, com o governo federal e com os municípios. É um rearranjo do ponto de vista de um planejamento estratégico desse aspecto. Eu disse ontem para o Eduardo Leite que agora o Estado devia aproveitar essa crise e fazer uma profunda reflexão sobre a sua estrutura jurídica, a sua estrutura, né, do seu arcabouço fiscal, do seu arcabouço do ponto de vista dos serviços, né, que nós temos, e pensar um processo de recuperação econômica, mudando as questões que têm atravancado o Estado e dificultado o Estado a avançar enormemente, né, nos últimos anos. Nós temos há décadas discutindo situações e não conseguimos resolvê-las. Eu acho que nas crises é que a gente pode aproveitá-las e dar um salto de qualidade a partir do que temos acumulado na nossa história de experiência e o que o mundo nos aponta agora nessa crise. Se houver isso, eu diria que com o apoio do governo federal, uma dinâmica um pouco mais organizada do governo do estado e planejada, eu diria que nós podemos dar um salto significativo numa década, nós podemos avançar, estar em outro patamar econômico, social, né? Enfim, para o conjunto da população, porque nós temos um estado produtor, um estado que tem tecnologia, um estado que tem, né, uma série de questões. E a minha cidade está dentro desse processo como um todo, ela não está isolada, não é? Eu era 12ª economia, sou a 7ª economia hoje, mas agora nós vamos perdendo escala e vamos perdendo escala a nível nacional, por todas as questões que estão atingindo o nosso Rio Grande do Sul. Então, eu vejo que a medida do vice-presidente da República são extremamente importantes, vai facilitar a vida dos empresários, financiamento com juro barateado, com algum tempo de pagar a partir de 6 meses, né? Quer dizer, isso tudo vai colaborar e ajudar, principalmente a área que são de pequenos e micros e médios empresários, que são as mais afetadas. A grande empresa, ela consegue ter capital de giro e uma coisa assim, mas as pequenas e as médias empresas, elas têm muito mais dificuldade e a maioria, né, deve ter quebrado se não tivesse apoio. Então, eu acho que essa medida vai salvar muitas empresas, evidente que precisa agora um tempo, né, de recuperação para poder se adequar a essa nova realidade de mercado e essas questões todas. Então, acho que todas as medidas ajudam, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Prefeito Ari, eu estou observando atrás do senhor um rádio, é isso? Está no centro, lá na parede? É um radinho lá? É um rádio. Eu queria perguntar para o senhor, a Jovem Pan, inclusive, está fazendo uma campanha para doação de rádios, pilhas. Nós estamos recebendo aqui na nossa sede, na Avenida Paulista 807, também em Brasília, lá na sede dos Correios. Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel do rádio nesse momento que não tem energia elétrica, de integração, de segurança, de conectividade realmente aí no Rio Grande do Sul, numa situação extremamente aí, uma catástrofe. E o papel do rádio, prefeito?
Olha, eu vou te falar, é que na verdade, como a minha casa está debaixo d'água até hoje, eu não consegui voltar para casa, eu perdi tudo também, né? Eu também sou flagelado. Eu vim numa casa aqui, que é uma casa onde a gente tem a minha família aqui no campo, né? Perto de São Leopoldo, aqui do centro da cidade. E esse rádio era o rádio do meu avô, né? Que eu gosto muito, ele funciona até hoje. E, de fato, hoje o rádio, né? Ele é um elemento dentro da nossa cidade que ainda tem um terço, né? De pessoas sem energia elétrica. Ele é extremamente importante, né? A gente percebe que o papel, muitas vezes, desses instrumentos históricos, né, ele tem um valor imaginável nos momentos mais difíceis. Então, o rádio hoje tem sido um meio de comunicação muito importante para a nossa comunidade, né? E a gente vê isso nos abrigos, a gente vê isso, né, nas casas que a gente acaba indo de barco para poder levar alimentação, as pessoas estão com o rádio justamente para poder se comunicar e estar em sintonia, né, com as notícias, até para poder se orientar. Então, o rádio faz parte da nossa vida e vai continuar fazendo. Então é importante essa campanha que a Jovem Pan está fazendo, né? Isso vem ajudar muito a nossa população, porque geralmente a nossa população que sofreu, né, e está sofrendo com essa tragédia, são populações mais simples, mais humildes, mais de baixa renda, e tem muita dificuldade, né? Assim, perder o seu celular, perder o seu instrumento de comunicação, a sua televisão, o seu pequeno móvel, conseguir a sua cama, quer dizer, perderam tudo. Quando o cidadão chegar em casa hoje, e quando a água baixar, ele abrir a porta da casa, vai ser um desespero. O problema maior, talvez não seja só econômico, o problema maior vai ser sentimental, psicológico dessa população, né? Porque tu imagina, eu moro há 40 anos na minha casa, né? Tudo que eu tenho lá foi o que eu construí nos meus 60 anos de vida. Tudo está lá naquela casa, né? E tudo fica debaixo da água por 20 dias. Mas imagina, todas as famílias tiveram o mesmo problema, 34 mil famílias. Então, nós, inclusive, estamos aumentando a rede, né, de assistência da psicologia, né, para poder atender essa população, né, dentro do hospital de campanha que estamos inaugurando hoje, tem muito, o Exército montou, para poder dar uma certa, não tranquilidade, né, mas orientação, para que a crise não seja maior ainda, né? Além de perder tudo, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do aspecto da autoestima, né? Então é um momento muito difícil, muito duro, que a sociedade vai viver. Talvez esse seja o maior desafio nosso da humanidade frente a uma tragédia como essa, né? Que é extremamente significativa e arrasadora do ponto de vista econômico, do ponto de vista das relações da comunidade, né, sociais da nossa sociedade. É muito triste. Mas a gente vai superar isso, a gente tem força, vontade, e com essa sintonia dos governos, acho que a gente pode dar uns passos com mais segurança. Prefeito Ari José Vanazzi conversando conosco, valeu, prefeito, toda a nossa solidariedade, claro, e voltaremos a conversar, quem sabe, numa situação muito melhor. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço e parabéns para vocês e bom fim de semana para vocês aí, tá? Muito obrigado.